Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Queremos lembrar a você que nos acompanha sempre que o nosso programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, esta igreja que está sempre de portas abertas para acolher você e a sua família, falar do amor de Deus, falar da boa relação do amor de Deus para conosco e do nosso relacionamento uns com os outros no Evangelho. É no Evangelho que nós encontramos o ponto certo do respeito, do amor, da graça, do perdão. O Evangelho é a grande manifestação de Deus para conosco. Então não saia daí, hoje nós vamos falar sobre a redenção da família e você é nosso convidado para entender e acompanhar conosco a proposta maravilhosa do Evangelho, da redenção da família, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, os versículos de 1 a 7, que nos diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual forma ou de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que a família está sendo muito apedrejada. A família tem sofrido de uma forma muito cruel os pecados da nossa época. Sejam eles pecados da imoralidade, a família sofre com os pecados da imoralidade, seja da incredulidade, a família sofre com os pecados da incredulidade, seja da ausência de temor a Deus, a família tem sofrido grandemente com esta ausência de temor a Deus, porque o temor a Deus é que
desvia os nossos pés do mal, é o temor a Deus que nos leva a tratar com respeito, com amor as pessoas, inclusive dentro da nossa própria casa. A família tem sofrido com as ideologias diversas da nossa época. A família virou um ponto de ataque. Parece que destruindo a família vão resolver todos os problemas da sociedade. Por outro lado, quanto mais destroem as famílias, mais destrói a vida, mais destrói o ser humano. A família é onde Deus estabeleceu um espaço para a preservação da vida. E quanto mais se destrói a família, mais destrói a vida humana, o ser humano. As pessoas estão cada dia mais complexas, cada dia mais enchem os consultórios de psicologia, de análises da mais diversa natureza, os hospitais e tantas coisas que um equilíbrio na família ajudaria a aliviar essas instituições. Basta você ver que nos tempos mais antigos dificilmente se procurava um hospital, um médico. Hoje em dia qualquer dorzinha, o chazinho da vovó, o cuidado da mamãe, nada mais funciona. Tudo tem que correr para os hospitais, os prontos-socorros, os UPAs. Aquelas medidas que se tomavam em casa, à medida que a família vai enfraquecendo, as pessoas vão ficando mais expostas, até o emocional das pessoas não funcionam direito. Então, nós precisamos hoje de falar sobre uma esperança que há para a família no Evangelho, a redenção da família. Nós não precisamos de continuar nesse quadro. A boa notícia, se o quadro está caótico, é que nós podemos buscar a Deus, buscar a palavra de Deus e revertermos este quadro. Há uma esperança para o homem no Evangelho, há uma esperança para o homem em Cristo. É por isso que Paulo está escrevendo a sua carta aqui a Tito e dizendo assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É importante essa palavra aqui. Primeiro, fala. O pregador tem que pregar. Ainda que os tempos sejam difíceis, o pregador tem que pregar. Há esperança para o homem no Evangelho. A esperança para uma família, por mais dilacerada que esteja, no Evangelho. Se você tomar as suas decisões pela linha das Escrituras, há esperança para você e para sua casa. Se você não tomar as suas decisões pela linha das Escrituras, não há esperança nem para você, nem para sua casa. Por isso que o pregador tem que pregar, porque há um Evangelho a ser anunciado. Então Paulo está dizendo para o pregador: fala, prega, fala o que convém à sã doutrina. E por outro lado, esse pregador, ele precisa de pregar a sã doutrina. A sã doutrina é o Evangelho, não é ficar contando história. Hoje em dia nós temos muitos contadores de história, mas pregadores da palavra de Deus, que pegam as Escrituras, que expõem as Escrituras para as famílias ouvirem e conhecerem a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus para a família, conhecer a salvação que há em Jesus Cristo para a família. Está ficando prejudicada a mensagem do Evangelho, porque o pregador, às vezes, nos nossos dias, ele não quer pregar a sã doutrina, ele quer contar história que agrada o seu auditório, contar piada, fazer o povo rir, mas no final foram sem redenção para casa. O pregador, ele tem que pregar a sã doutrina. Paulo está dizendo aqui: fala o que convém à sã doutrina. Não vai ficar contando fábulas, não vai ficar inventando história, dando testemunho disso ou daquilo. Você fala o que convém à sã doutrina, prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus, expõe o Evangelho às pessoas, fala para as pessoas que há uma redenção em Cristo Jesus para a vida delas. Então, ele começa a orientar as pessoas como eles vão aplicar o Evangelho
a sua vida na família. E toda família tem essas categorias que nós vamos destacar aqui. Ele fala para Tito, assim, é um apóstolo orientando um assistente de apóstolo ou um pastor, de como ele deveria se portar. Ele fala assim, então, ó, quanto aos homens idosos, a sã doutrina é essa, quanto aos homens idosos, fala para eles que eles precisam de ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fala para os homens idosos estas coisas. Fala que eles precisam de ser temperantes. O idoso, às vezes, não é muito temperante. O Evangelho é que dá o tempero da nossa vida, do nosso próprio temperamento. O Evangelho é que dá o tempero, o equilíbrio das nossas palavras, das nossas ações, reações e até das nossas reivindicações, para que elas não se transformem em meras reclamações. Paulo está falando, equilibre a sua vida, idoso, com o Evangelho. Fala aos homens idosos para que eles sejam temperantes, respeitáveis. Muitos perdem o respeito da família porque param de dar respeito à família. Então, precisa de ser respeitáveis para que sejam também respeitados. Não basta ter cabelo branco para ser respeitado. É preciso de ser respeitável, dar o respeito para que seja respeitado. O texto diz aqui, Paulo está dizendo, fala para os homens idosos para que eles sejam sensatos. Oh, quanta sensatez nós encontramos numa pessoa idosa que vive a vida no temor de Deus, vive a vida pelas regras do Evangelho, pelas normas do Evangelho, pelos princípios do Evangelho. São pessoas sensatas. Quem vive dentro dos princípios do Evangelho vive de forma sensata. O insensato é aquele que perdeu o senso. O bom senso é o senso do Evangelho. Paulo diz aqui para Tito falar as sãs doutrinas para os idosos, para que eles sejam sadios na fé, no amor e na constância. O idoso tem um grande papel dentro da família, que é dar o equilíbrio da família na fé, no amor e na constância, na perseverança. Eu vejo muitos pais abandonando suas igrejas para ir atrás dos filhos. Olha, os filhos que precisam de ficar perto dos pais. Não são os pais ficarem correndo atrás dos filhos. A constância que Paulo está falando aqui, que a palavra de Deus está falando aqui, é o equilíbrio que um jovem, que um filho busca num pai e numa mãe. Então não é o pai e a mãe correndo atrás do filho, mas é o filho estando próximo dos pais. Muitas vezes os filhos são inconstantes, mas quando os pais, os idosos, os homens idosos, aqui Paulo está falando não nos idosos genericamente, mas nos homens idosos, os homens do sexo masculino. É claro que se aplica também às mulheres, mas depois ele vai falar especificamente a elas. Esses homens, como patriarcas do lar, eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, na perseverança. Nós somos responsáveis pelo equilíbrio perseverante, sadio dos nossos lares. Não saia daí, nós vamos a um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos falando hoje sobre a redenção da família, exatamente para trazer até você o Evangelho, como ele deve ser aplicado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Paulo está falando aqui quanto aos homens idosos e agora quanto às mulheres idosas. No primeiro bloco falamos sobre os homens, agora sobre as mulheres. E diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Ou seja, o que se aplica a um, de igual forma se aplica ao outro. Diz aqui o texto: elas devem ser sérias no seu proceder. Não podem ser mulheres que ficam com comportamentos repreensíveis. Devem ser sérias no seu proceder. Não caluniadoras. Olha, a calúnia hoje é um dos grandes problemas da nossa sociedade. O ser humano sempre teve uma tendência muito forte para a calúnia, falar, julgar as pessoas inadequadamente, inapropriadamente. Jesus chega a dizer: não julgueis para que não sejais julgados, exatamente para que os seus filhos, aqueles que são redimidos pelo Evangelho, alcançados pelo Evangelho, possam olhar para o padrão estabelecido por Cristo nos Evangelhos e não caluniar a vida alheia, principalmente nas redes sociais. Hoje ficou muito fácil caluniar as pessoas nas redes sociais. É calúnia do mesmo jeito e é reprovado pelas Escrituras do mesmo jeito. Então, as mulheres idosas não devem ser caluniadoras, que falam mal da vida alheia, não escravizadas a muito vinho. É uma calamidade uma mulher idosa cujo vício da bebida a domine, não dada a muito vinho. Ou seja, não pode ser pessoa que se entregou à bebedeira a ponto de não cuidar da família, de não cuidar da casa. Sejam mestras do bem. Há uma maestria nestas palavras de Paulo, quando ele diz que sejam mestras do bem, tanto ensinando a prática do bem com as boas obras, com a vida de generosidade, quanto também dando estes exemplos, tanto ensinando quanto dando o exemplo, porque o mestre é aquele que ensina com as palavras, mas ensina também com o exemplo. E ele então diz assim: para que as mulheres idosas possam ensinar as jovens recém-casadas. Muitas jovens recém-casadas não sabem as coisas básicas da vida de um lar, de uma família. Ah, pastor, nós vivemos tempos modernos, as mulheres não querem mais essa vida apenas de dona de casa, mas você precisa de saber administrar bem a sua casa. E não há nada de errado de você ser uma dona de casa,
A nossa sociedade está impondo sobre as mulheres um jugo muito pesado e elas acabam tendo que exercer uma profissão e ou foge de administrar a sua casa ou tem uma jornada dupla de trabalho. Então, aqui está dizendo assim, olha, as mulheres idosas devem instruir as jovens recém-casadas, primeiramente a amarem os seus maridos. Amarem os maridos e os filhos. A mãe, a mulher, dentro da estrutura da família, amando o marido, amando os filhos, ela tem um papel muito importante, um equilíbrio muito importante para dar ao seu lar. E é duro quando a gente vê uma mãe que não sabe cuidar dos filhos, que não assume a sua casa, que faz do trabalho uma mera fuga de assumir a sua casa. Então, quando eu falo assumir, não é no sentido do homem. No sentido do homem tem outra forma de enxergar. No sentido da mãe, da mulher, dentro do lar, assumir a sua casa, eu vejo muitas mulheres que não assumem os filhos, não assumem os maridos. Então, Paulo está dizendo que as mulheres idosas têm que ensinar as mulheres recém-casadas a amarem o marido, a amarem os filhos, dedicar a eles o amor, o carinho que é devido, e que a mulher faz isso como ninguém consegue fazer. Então, é uma recomendação, uma orientação, uma ordenança da palavra de Deus, a serem sensatas, ensinar também as mulheres idosas, ensinando as recém-casadas a serem sensatas, honestas, administrar bem a vida, não é? Boas donas de casa têm que saber administrar o lar. Mesmo que você não vai ficar o dia inteiro como aquela mulher do lar, se ficar não há nenhum erro nisso, mas se você não for ficar, mesmo assim você tem que saber administrar o seu lar. Você tem que saber coordenar a sua casa, não é? A serem boas donas de casa. Você é dona de uma casa. Você precisa de administrá-la com sabedoria e com altivez, inclusive para aplicar o Evangelho a estes atos. O Evangelho não é uma coisa só para ser contemplado no culto na igreja. O Evangelho é para ser vivido dentro de casa, nessa dimensão. Aqui fala assim, a serem bondosas, mulheres que com as suas mãos praticam o bem, a serem bondosas. Bondosas naquilo que faz em casa, bondosa naquilo que faz na igreja, com os vizinhos. Mulheres bondosas, é tão precioso. Eu vejo aqui na nossa igreja algumas mulheres tão bondosas. Elas têm um coração tão assim grande, no sentido de estender a mão, de alcançar o necessitado, de aliviar a dor, o aperto, o sofrimento das pessoas. Hoje mesmo no meu gabinete pastoral atendi uma mulher da igreja bondosa. Ela veio no intuito de que havia um hospital passando por uns momentos de dificuldade e como que nós poderíamos ajudar essa instituição, e é um ato de bondade desta mulher, é muito elogiável. Então as mulheres mais velhas têm que ensinar as mulheres mais novas a serem bondosas, é recomendação da palavra de Deus, sujeitas ao seu marido, exatamente para uma harmonia do lar. O marido precisa de amar a esposa e a esposa precisa ser submissa ao seu marido. É ordenança do Senhor isso, tanto para um quanto para outro, e para dar o equilíbrio do Evangelho dentro de casa. E diz assim o texto, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o Evangelho, a nossa grande causa, o Evangelho, a graça de Deus que renova a vida, que redime a família, para que o Evangelho não seja difamado, para que as sãs doutrinas, aquilo que nós cremos,
tem que valer para nós na prática, no dia a dia, para que a palavra de Deus não seja difamada. E encerra esta porção dizendo: quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosas. Os moços precisam ser criteriosos em todas as coisas. Você tem que viver a vida com critério, jovem, com regras, com limites, porque quando a palavra de Deus não está no coração de um jovem, ele fica sem limites para a vida. A palavra de Deus precisa de estar no seu coração, porque ela vai estabelecer os limites para a sua vida. E não é só os limites para a sua liberdade, são os limites para a sua vida. Porque esses limites vão poupar a sua vida das drogas, vão poupar a sua vida da rebeldia, vão poupar a sua vida da imoralidade. Essas normas e princípios do Evangelho aplicados aos jovens, para que eles sejam criteriosos, vão poupar a sua vida da morte. É por isso que Paulo está dizendo: exorta aos moços, para que eles sejam criteriosos em todas as coisas. Então, eu estou exortando você a ser criterioso, e você precisa de aprender estes princípios da palavra de Deus. Há uma redenção para a família, há uma esperança para a família, mesmo vivendo tempos difíceis, há uma esperança para a família. Essa esperança está no Evangelho, essa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é essa esperança que eu quero deixar para você neste programa de hoje. Há uma redenção para a família no Evangelho. Os homens idosos, as mulheres idosas e as recém-casadas, e os moços, que inclui adolescentes, crianças, todos devem ser criteriosos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos já para concluirmos aqui o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero deixar aqui um convite para você estar conosco. O aniversário da igreja, nos dias 24, 25 e 26. Nós vamos receber aqui o reverendo Ludigero Bonilha Moraes, que é um grande expoente da palavra de Deus. É uma alegria tê-lo aqui conosco para ouvir a palavra de Deus. Não é por causa do pregador, é por causa da palavra de Deus, tá bom? E quero deixar também aqui um abraço a você e a sua família. Esses dias que falamos tanto aqui sobre a família, exatamente porque a família é um projeto de Deus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Nós vamos orar por você, vamos falar com Deus. Ó Deus, obrigado porque há uma redenção para a família no Evangelho, em Jesus Cristo, que morreu na cruz, que deu a sua vida por nós. Obrigado porque a tua graça é soberana. Eu oro por todos os jovens da nossa cidade. Eu oro pelos homens e as mulheres, tanto os recém-casados quanto os idosos, pedindo que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um que nos ouve, nos acompanha, nos assiste neste momento aqui na TV Grand Dourados.
e peço que a tua graça seja abundante e alcance muitos corações e que, ao olharmos para Jesus Cristo, possamos olhar com esperança, porque há uma redenção para a família no Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela tua graça e aplica este Evangelho ao coração daqueles que nos acompanham agora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, e às 19 horas, o nosso culto. Você está convidado a participar conosco.